Na ponta da linha conosco aqui, nosso primeiro entrevistado, o André Braz, economista da FGV. André, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Muito obrigado. André, muitos assuntos aqui em pauta, né, para discutir com você no programa de hoje, né? O Agostinho certamente vai falar do IGPM, né, do preço do aluguel, da inflação. Mas eu queria começar com uma notícia que eu li, já com uma previsão aí, uma expectativa para 2022, né, que o Brasil vai seguir como a 11ª maior economia do mundo no próximo ano. Né? A previsão desse relatório consta que o Brasil seguirá então como a 11ª e que voltará entre as 10 somente na próxima década e traz ainda ali as posições dos Estados Unidos e da China, que a China deve demorar mais alguns anos para se consolidar na posição de maior potência econômica global, que deve ser alcançado somente em 2030. Não é? O que de fato isso representa aqui para o Brasil, né? Ser a 11ª maior economia do mundo, né? Isso representa alguma coisa para a gente? A inflação nas alturas, o repasse, né? De gasolina, dos produtos, da inflação é muito alto, o consumo interno também pesando no bolso. O que isso representa, hein, André? Olha, não deixa de ser uma boa notícia, mas ela seria melhor se a gente estivesse trabalhando para sustentar esse crescimento, né, do PIB mais a longo prazo. Né? A gente sabe que para um país crescer, a gente precisa de investimentos pesados em educação, e educação sempre fica para depois aqui. Né? Não há um, um, um investimento que ultrapasse mandatos, né, de governos. Entra governo, sai governo, muitos fazem promessas em torno de investimentos em educação e eles nunca acontecem. Né? Mas não é só construir escolas, é qualificar melhor os professores, é valorizar os professores, é cobrar dos alunos a presença, é fazer um grande estudo, né, sobre a modernização do ensino, é reavaliando o que precisa ser, de fato, ensinado nas escolas. Eu acho que dessa forma a gente cria uma população mais qualificada, mais exigente, né, mais atenta a seus direitos, e isso ajuda a construir um país com economia mais forte e que garanta crescimento sustentável mais de longo prazo. E aí, com certeza, essa grande economia ela vai se consolidando em posições mais próximas do topo, né? É um grande caminho, né? Uma grande trajetória, mas isso melhoraria muito a qualidade de vida dos brasileiros, diminuindo as desigualdades que aqui dentro são muito grandes, né? Mas muito flagrantes, né? Ô André, boa tarde para você, obrigado por atender aqui ao nosso convite, ao convite da Rádio Bandeirantes. Se a gente tivesse conversado ontem com você nesse horário, a gente seguramente ia falar sobre o número do desemprego divulgado ontem pelo IBGE, que caiu quase nada, né? Um nadinha assim, já ainda temos 13 milhões de desempregados, números oficiais, fora os subempregados, aquela coisa toda. Íamos discutir o salário médio, que está cada vez mais baixo, nunca foi tão baixo o salário médio aqui no Brasil. Como estamos conversando hoje, o assunto é outro. Mas cada enxadada é uma minhoca, né? Então, hoje não temos um assunto muito bom para falar com você, como o Danilo antecipou. Saiu o IGPM, né, o Índice Geral de Preços Mercado, que é o que baliza basicamente o valor dos aluguéis. E o número, mais uma vez, não é nada animador e acena para um futuro também nada cor-de-rosa, né, André? O IGP teve momentos piores. Em maio, ele chegava a acumular alta de 37% em 12 meses. Ele é muito citado nos contratos de locação, mas ele é pouco utilizado. Né? O próprio IPCA do IBGE tem pesquisa de aluguel residencial que mostra que o aluguel esse ano avançou 6% nos últimos 12 meses, ou algo um pouco acima desse percentual. Quer dizer, muito abaixo da inflação medida pelo próprio IPCA, que está em 10,7%, e muito mais longe do IGP, que é muito citado nos contratos, que está em 17,78 agora, com a divulgação de dezembro. Então, ele é muito citado, pouco utilizado, e há sempre muito espaço para negociação entre inquilinos e proprietários. E o inquilino agora está com poder de barganha nas mãos, porque há uma oferta muito grande de imóveis para alugar, né? Essa própria
esse desemprego elevado tira a capacidade de pagamento, né, de uma despesa que ocupa um espaço grande no orçamento das famílias, né, e o proprietário está rezando para não perder o inquilino bom pagador, até porque o aluguel é uma fonte de renda para o proprietário e ele também não quer ficar com o imóvel vazio, porque senão ele dá prejuízo, ele tem que pagar o condomínio, né, e outras taxas de um imóvel vazio. Então, é um momento para sentar e negociar, e eu acho que isso vem prevalecendo, dado o resultado da pesquisa de aluguel residencial, que mostra um aumento abaixo da inflação média, como eu comentei, pouco acima de 6% em 12 meses. Né? E a trajetória é de desaceleração. Ele já vem desacelerando desde maio, pegou aquele pico de 37% e agora está 17%, quer dizer, já foram 20 pontos percentuais aí, quase de desaceleração, e a tendência é que ele continue desacelerando ao longo do primeiro e do segundo trimestres do ano que vem. Isso porque esse primeiro trimestre de 2021 foi de um IGP extremamente alto, ele registrou variações acima de 2,5% ao mês em cada um desses meses desse primeiro trimestre de 2021. Agora, para o ano que vem, a gente não prevê nenhum choque de commodities, commodities agrícolas ou mesmo minerais, ou mesmo uma desvalorização da nossa moeda mais aguda do que ela já acumula. E isso vai garantir uma certa estabilidade no IGP e a garantia de que ele segue em desaceleração. E a expectativa é que lá para maio, junho de 2021, ele já fique bem mais próximo do IPCA, né, registrando variações muito parecidas, né? O IPCA vai seguir pressionado, porque agora que a economia está aberta, né, está abrindo mais, os serviços estão voltando à normalidade, os preços então estão subindo, né? Um pouco em função do aumento da energia elétrica, que foi uma grande vilã da inflação esse ano, e dos combustíveis, que dividem aí a posição de maior influência para a inflação ao consumidor em 2021. Então, energia e combustível caro espalham mais a inflação e o IPCA segue acelerando, enquanto o IGP desacelera, e eles devem encontrar aí variações muito próximas lá para maio, junho de 2022. André, eu entendo quando você fala que o momento é propício para negociação, isso tem o seu lado positivo, né? Tem o seu lado positivo. Mas, de outro lado, para o dono do imóvel, tá ficando menos interessante ter o imóvel, né, em seu poder, porque deixa de ser uma renda significativa. Tudo bem, você aluga, é melhor ter um aluguel pingando do que secar completamente, nem que seja só para pagar o IPTU, para pagar as despesas inevitáveis. Mas isso não vai transformando o imóvel, que sempre foi visto como um investimento e tal, nesse momento, num investimento não tão bom, André? Exatamente, a falta de um indicador que dê visibilidade, né, do quanto os aluguéis de fato estão valorizando ou desvalorizando, é que deixa inquilinos e proprietários nesse vácuo, principalmente proprietários no vácuo, né, perdendo a noção se investir no imóvel realmente é o melhor investimento no momento. Em geral, os imóveis, né, se a gente pega um período grande aí de tempo, eles ganharam, né, do IGP ou do IPCA boa parte do tempo, mostrando que aquele princípio de vou investir no meu apartamento e tal, funcionou para quem comprou, né? Mas é bem verdade também que a gente não tem uma visibilidade muito grande do mercado imobiliário para fazer a conta certa. Da mesma forma que aplicar o IGP pode desestimular ou pode criar algum problema para os inquilinos, não aplicá-lo cria um problema para os proprietários. Mas a verdade é que nem o IPCA nem o IGP foram desenvolvidos para essa finalidade, para reajustar valor de aluguel. O que falta é um indicador olhando para o mercado imobiliário e mostrando, né, como é que andam, né, como é que anda a evolução do preço dos imóveis. Aí talvez ele pudesse ser usado como um indexador a ponto de tanto estimular o investimento na construção de residências e no investimento de imóveis para alugar, como também não penalizar muito os inquilinos. André, falando de outros dois índices, né, já que
a gente está falando do IGPM, tem outros dois, né, que mexe com a vida do brasileiro, que é a taxa Selic, né, que está em alta, e o Copom já anunciou mesmo que vai manter as altas aí para o próximo ano, 2022, e a inflação, o IPCA, né? Tem ouvinte aqui já conversando com a gente aqui, participando do Bandeirantes Acontece, cravando aqui que o IPCA, que a inflação vai cair. É isso mesmo? O que a gente pode esperar aí para o próximo ano, hein? É o Paulo Guedes que mandou mensagem aí? Não. Não, foi, Não? acho que foi o Pasquale. Olha, acho que foi o Pasquale Neto que mandou aqui mensagem para cá, viu, Agostinho? Ah, então tá bom. Então, a inflação vai desacelerar. E ela não vai desacelerar da noite para o dia. A gente já começa antecipando alguns pontos de pressão inflacionária que vão começar agora, já a partir de 2022. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, foi anunciado um aumento do gás encanado de 50%. Olha que impacto teria na inflação do Rio de Janeiro. Além disso, em fevereiro, nós vamos conhecer o reajuste das mensalidades escolares. Além disso, o IPVA vai aparecer como um vilão esse ano, né? Os automóveis novos e usados subiram em média 15% esse ano, né? Um pouco pelo gargalo que a indústria automobilística passou, e como não havia carro zero para entregar, o carro usado, então, acabou subindo de preço. Então, na hora de calcular o imposto, como o imposto é um percentual do valor do carro, e esse valor subiu, o imposto também para 2022 vai vir maior. Então, eu diria que a inflação não vai cair, ela vai desacelerar. Nós vamos ter inflação, sim, e pode ser que ela fique acima da meta, né? A gente tem uma meta de inflação que no ano que vem vai ser de 3,5%, e a gente espera uma inflação 1,5 ponto acima da meta. Quer dizer, ela deve terminar o ano que vem em torno de 5%, ou até patamar um pouco acima. Então, vamos ter, sim, uma inflação persistente, mas que vai corresponder a metade da inflação que a gente teve em 2021, né? Que vai fechar em 10%, o índice oficial, o IPCA. Então, o que eu vejo pela frente é uma desaceleração que vai acontecer com um fôlego maior no segundo semestre. E o outro ponto que você levantou é a Selic, né? Que é a taxa básica de juros, que é o principal instrumento de política monetária. Quando ela sobe, e é o movimento que a autoridade monetária tem feito agora, exatamente para fazer com que empresários adiem o investimento, né? E que os consumidores adiem a compra de bens duráveis, né? Quero comprar uma casa, quero comprar um carro. Como o juros está ficando mais alto, isso desestimula a pessoa a se endividar nesse momento, porque ela vai pagar cada vez mais de juros. Nesse momento, que vale a pena, para o consumidor, no caso, é juntar dinheiro, né? Porque da mesma forma que os juros para o empréstimo ficam mais altos, a remuneração do investimento também sobe. Então, o estímulo agora é para você poupar e não consumir. E como o consumo diminui, a inflação também tende a desacelerar. Só que isso não acontece ao mesmo tempo, né? Primeiro, a taxa de juros sobe e depois, gradualmente, os preços começam a subir mais lentamente. Eles sobem, mas vão subir mais lentamente, desacelerando a inflação e colocando ela cada vez mais próxima da meta. E talvez não haja espaço para colocar essa inflação na meta esse ano. Então ela vai, esse ano não, ano que vem. Então ela vai desacelerar ao longo de 2022, ficando cada vez mais próxima da meta. E o objetivo é que em 2023 ela fique na meta, que vai ser menor ainda. Vai ser uma meta, então, que ela desacelere. Eu acho que a minha ligação... Não, mas estamos te ouvindo. Voltou, André. Então, tá. Então, a expectativa é que a inflação desacelere e feche em 2023 mais na meta, que aí já vai ser menor ainda, vai ser de 3,25. A meta vai ficando cada vez menor, né? Então, todo o trabalho agora é para isso. Mas só que existe um efeito colateral, né? Toda vez que você aumenta a taxa básica de juros, tentando conter o avanço da inflação, você cria uma dificuldade a mais para o crescimento econômico. Tanto é que as expectativas de PIB para o ano que vem estão cada vez menores, né? Tem casos dizendo que o PIB vai ser negativo, quer dizer, a economia vai encolher, outros que o PIB vai crescer menos de 1%, quer dizer, um crescimento muito baixo para as necessidades aqui do nosso país, o que mostra que o desemprego vai ser também um pouco mais persistente. Então, esse é o efeito colateral, né? A taxa básica de juros é um remédio para conter o avanço da inflação, mas todo remédio tem seu efeito colateral, e no caso, o efeito colateral da alta de juros é crescer pouco.
E isso é ruim, porque o desemprego continua e muitas famílias que foram desempregadas aí nesse período de Covid estão tendo dificuldade de se posicionar no mercado de trabalho, porque muitas empresas agora operam em home office e aquelas funções mais simples do mercado de trabalho desapareceram, né? Cada vez menos se demanda pessoal para conservação e limpeza, pessoal de segurança, assessoristas, secretárias. Então, isso tudo cria uma certa rigidez. Sabemos que o mercado de trabalho aqui, em geral, é composto por muita mão de obra sem especialização, então, e muitas posições que eram oferecidas para esses profissionais desapareceram, né? Ou vão aparecer com uma oferta muito menor. Então, nós temos aí um problema sério no mercado de trabalho que não vai se resolver da noite para o dia. Nós estamos conversando com o economista da Fundação Getúlio Vargas, André Brás. O André, 2022 tem ainda algo um tanto imponderável que pode mexer com todo esse tabuleiro que você está falando, que é a eleição, né? A eleição mexe com tudo isso. E talvez isso até, em certa medida, explique os dados que foram divulgados ontem pelo IBGE, mostrando que o empresário, o investidor, está com uma expectativa bem negativa em relação ao ano que vem, exatamente por isso, porque você não sabe que governo virá na sequência. E mais do que isso, André, a gente sabe que alguns números, algumas tarifas, por exemplo, tendem a ser maquiadas para melhorar a imagem do governo de plantão. Então, já se fala, por exemplo, em relação à conta de luz, né, energia elétrica, que é pesada no bolso do consumidor, que o governo vai emprestar dinheiro para as operadoras para que não haja um aumento imediato agora, no ano que vem, mas que isso fica programado para o ano subsequente, para 2023. Como é que a gente pondera isso, né? Porque algo que pode parecer positivo para a economia em 2022 pode se mostrar muito ruim, péssimo mesmo para o ano seguinte, né, André? Isso faz parte dos obstáculos que a gente tem que vencer no dia a dia, né? O problema começa com a falta de responsabilidade sobre a política fiscal, né? Quando não existe a âncora fiscal, a política monetária fica sobrecarregada. Porque a política fiscal, ela garante, ela diminui a incerteza em torno do nosso país. Então, por exemplo, como a gente tem agora a Selic em alta, a Selic em alta normalmente atrairia capital interessado em aproveitar esse diferencial de juros que existe agora do país, do Brasil, em comparação a outros países. Mas esse capital não vem porque existe uma incerteza sobre a capacidade do governo em coordenar, né, em manter as suas contas públicas em dia. E esse é um ambiente que nos preocupa, porque um ano de eleição, você não vai ter muito cuidado com isso, porque você quer mostrar resultado exatamente para fortalecer aquele que apoia o seu governo e quer vê-lo mantido além de 2022. Então, é uma situação que vai dificultar um pouco o jogo esse ano. Até porque, se a gente não tiver equilíbrio nas contas públicas, né, a nossa moeda continua desvalorizada. E isso é uma veia de transmissão, né, de aumento de preços, né? Se fica mais caro para a gente importar produtos, né, esses produtos também vão ser vendidos mais caros aqui dentro. Se a nossa moeda também segue muito desvalorizada, a gente exporta cada vez mais e desabastece o mercado brasileiro, né? A gente fortalece a balança comercial, mas gera um desafio a mais para a inflação. Porque é como se o Brasil tivesse em promoção, né? A nossa moeda é muito desvalorizada, os nossos produtos ganham competitividade, todo mundo quer comprar, mas acaba faltando para a gente e isso se materializa em aumento de preços, né? Então, o ano eleitoral realmente é um ano complicado. E a depender da proposta que os candidatos apresentarem, à medida que esse ano corre, podem haver novas desvalorizações cambiais, né? Exatamente se as propostas forem muito contra aquilo que a gente entende como desafio extra para a nossa economia, que já está muito fragilizada. Então, políticas populistas, né? Enfim, aumento de auxílios, gasto tentando subsidiar tarifas sem que a gente tenha recursos para fazê-lo, só vão adiar a inflação, como você bem levantou. Então, se esse desafio não vem para 2022, ele virá para 2023. E a gente já conhece o resultado, né? Mais desemprego, porque aí sobra para a política monetária conter a inflação, né? A autoridade monetária já disse, eu vou até onde for necessário para conter o avanço de preço.
tudo bem, mas quanto mais alto o juro aqui dentro, maior a dificuldade de crescer, maior a dificuldade de empregar pessoas. E aí, já imaginou você sem emprego e com a inflação lá na lua? Com emprego, a gente ainda dribla o aumento de preços aí de uma forma ou de outra. Agora, sem emprego, a qualquer nível de preços, você não vai conseguir comprar nada. Então, o que a gente deveria privilegiar nesse momento é uma política fiscal que aumentasse a certeza, diminuísse a insegurança aqui no nosso país, favorecesse a atração de investimentos e nos permitisse, quem sabe, ter uma moeda mais valorizada, né? Diminuindo um pouco esse excedente de exportação, ofertando mais aqui dentro e havendo mais dinheiro na mesa para o investimento, para geração de emprego e renda. O André falou, desculpa, viu, Agostinho, mas o André falou do PIB, né? A projeção do FMI para a economia brasileira no próximo ano é modesta, né? Um crescimento de 1,5%, né? Mas na prática a gente deve ter aí um PIBinho, né, André? Abaixo de 1, né? Pelo menos é o que tudo indica. Então, quanto mais a nossa taxa básica de juros subir, maior é o desafio para a gente ter crescimento econômico no ano que vem, né? Então, é quase certo que essa expectativa do FMI está otimista demais. Acabei de receber aqui, a propósito, e não estou criticando a medida, mas acho que tem a ver com o que o André falou. A Prefeitura de São Paulo acabou de anunciar aqui, que vai aumentar para 20% o pagamento e mudanças nos critérios de distribuição de prêmio de desempenho educacional, o PDE, destinados a servidores da Secretaria Municipal da Educação. É o bônus, né? Vai pagar um bônus de 20%, será pago até o mês de abril de 2022, em parcela única. Os professores que cumprirem os critérios de desempenho e assiduidade estabelecidos em lei poderão receber um prêmio de R$6.000, e esse valor é 20% maior do que o destinado no ano anterior, nesse ano aqui de 2020. Nada contra, ainda mais nessa área de educação, né? A gente sabe que professor, como regra, é muito mal pago, mas não dá para associar isso aqui, ou não associar ao ano eleitoral, né? Então, é bônus de gás, é auxílio Brasil, nada que não seja essencial, mas para fechar a conta fica difícil, né, André? Fica difícil, e isso não coloca um ponto final no problema, né? Eu acho que a gente tem que atacar o problema principal, né? Tem que colocar ordem nos gastos públicos, né? Dizer, olha, é complicado, né? Essa dívida, a dívida pública em relação ao PIB só cresce, a gente tem que, de fato, diminuir essa relação dívida pública-PIB, tem que mostrar um plano factível para os agentes econômicos. Às vezes você nem precisa esperar os resultados aparecerem de tais medidas. Basta você apresentar um plano de responsabilidade fiscal. Se os agentes econômicos perceberem, né, domésticos e estrangeiros perceberem que aquilo ali é factível, né, pode ser cumprido, não é nenhum plano impossível de ser executado, isso já começa a melhorar a imagem do Brasil, quer dizer, diminui a incerteza e isso começa a atrair investimentos e começa a favorecer o surgimento de novos investimentos aqui mesmo no Brasil. O próprio empresário aqui no Brasil começa a ficar mais tranquilo e disposto a investir e também vamos começar a receber investimentos de fora. O que a gente precisa é colocar ordem nas contas públicas para que ela não sobrecarregue a política monetária e permita que a economia cresça de maneira que a gente consiga melhorar a distribuição de renda, né? E aí, naturalmente, toda a sociedade ganha, né? Você não vai permitir que ricos fiquem mais ricos e pobres fiquem mais pobres, como é a trajetória como tem sido a trajetória dos últimos anos. Perfeito. André Braz, economista da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Nos falamos em breve, e se não nos falarmos, uma boa passagem de ano e que 2022 seja mais leve para todos nós, André. Para todos nós, pelo menos com muita saúde, é o que eu espero. Um abraço a todos. Valeu. André, obrigado, abração, até a próxima.